Gustavo Cerbasi é a maior referência em educação financeira do Brasil. Mestre em Finanças pela Universidade de São Paulo e graduado em Administração Pública pela FGV, é consultor, professor, palestrante e autor de 16 livros, com mais de 2,5 milhões de exemplares vendidos. Entre eles o best-seller Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. A Genix, em parceria com a SolarEdge, está apoiando a iniciativa Casa Inteligente, o projeto de casa sustentável e tecnológica do Gustavo Cerbasi. Confira agora o bate-papo com o educador financeiro, que conta com a participação do Bruno Reis, diretor comercial da Genix, do Gilberto Camargos, gerente de projetos da SolarEdge, e do Alberto Nairo, integrador parceiro, gerente-geral da Plug Solar. Olá, eu sou o Nairo, estamos aqui na Casa Inteligente do Gustavo Cerbasi. Vamos bater um papo aqui sobre a Casa Inteligente, sobre as benfeitorias que fizemos, o retrofit e a ampliação da usina solar dele. Eu sou Gustavo Cerbasi, especialista em inteligência financeira, escritor, palestrante, tenho cursos online, estou presente nas redes sociais. Meu trabalho é ensinar as pessoas sobre como fazer escolhas melhores sobre dinheiro e tenho feito muitas experiências no mundo dos investimentos e do consumo, buscando boas relações de custo-benefício, sendo que um dos maiores investimentos, um dos melhores investimentos que eu fiz na minha vida foi na reforma dessa casa que eu chamei de Casa Inteligente, testando várias tecnologias que foram criadas não só para aliviar o bolso de quem investe nelas, mas também contribuir para a sociedade, para um mundo mais limpo. Tem sido muito gratificante trabalhar nessa área. Meu nome é Bruno Reis, sou diretor comercial da Genix e junto com o Nairo da Plug Solar e o Gilberto da SolarEdge, a gente veio aqui na casa do Gustavo para receber o carimbo do quão bom é o investimento na energia solar. Olá, eu sou o Gilberto Camargos, eu sou gerente de projetos na SolarEdge e estamos aqui hoje na casa do Gustavo Cerbasi para validar a implementação da tecnologia SolarEdge aqui na usina fotovoltaica na qual fizemos o retrofit e também numa ampliação que nós contribuímos aqui para deixar essa casa ainda mais inteligente. Gustavo, eu acho que obrigado pela oportunidade de nós estarmos aqui junto com você, participar desse projeto. Eu acho que é uma oportunidade incrível, mas eu acho que o primeiro ponto a trazer é como que surgiu o interesse de investir numa usina fotovoltaica? Gilberto, acho que tudo que eu fiz na minha carreira surgiu do inconformismo. Lá atrás, quando eu estava estudando matemática financeira, quando um professor começou a mostrar as possibilidades que uma pessoa tinha de usar a seu favor os juros que o Brasil tinha na época, de 24%, 27% ao ano, quanto que aquilo aceleraria um processo de construção de riqueza, com juros dessa ordem de grandeza, se você dobra o seu capital em 4 anos. Eu não me conformei com o fato das pessoas não terem acesso àquele conteúdo. Foi ali que eu comecei a me interessar sobre o assunto, escrever livros, artigos, dar entrevistas e criou-se uma ciência com 16 livros que eu tenho escritos sob o meu nome. Já tinha toda uma bibliografia criada, livros sobre investimentos, sobre aposentadoria, sobre como sair das dívidas, educar filhos, enfim, todo um conteúdo elaborado com muito carinho para que as pessoas entendessem essa tal da educação financeira, que agora eu chamo de inteligência financeira, que é educação financeira na prática. E por volta de 2015, já colhendo os louros da minha carreira, procurando um pouco mais de convívio com a minha família, filhos estavam crescendo, eu decidi alugar essa casa aqui na região de São Roque, a 60 km de São Paulo, e aquela questão típica de negociação, né? Vem para alugar, de repente vejo que o proprietário está interessado em vender, está muito interessado em vender, fez uma oferta, numa negociação, vi que valia a pena eu comprar essa casa, mesmo que eu fosse revender depois de um tempo. Só que a casa não tinha a minha cara, eu decidi reformar essa casa. E quando comecei o processo de reforma, talvez estimulado por alguns amigos que já estavam um pouco mais antenados na questão de sustentabilidade, aqui é uma área de proteção ambiental, tem que tomar alguns cuidados com o uso da água, com o esgoto. Primeiro, eu comecei pela preocupação em não jogar esgoto no meio ambiente. Na verdade, a reforma começou com um cheiro ruim de fossa que nós tínhamos aqui perto, que bem perto da garagem da casa tinha uma fossa que tem o respiro dela, quando as pessoas usavam a casa, subia rapidamente para o fundo da fossa, o cheiro ficava que me incomodava. Então eu queria tirar esse cheiro e sabendo que uma área de proteção ambiental não podia despejar esgoto em lugar algum, teria que tratar esse esgoto. Então eu comecei pelo tratamento de esgoto, que se emendou num sistema de captação e reuso de água, e aí veio a sugestão de instalar a usina fotovoltaica que eu conhecia da imprensa, da mídia. Foi muito fácil essa conversão, porque quando a gente fala de tratamento de esgoto, captação de água, nós estamos falando de algo que não é tão matemático quanto
a conta de energia que eu uso, né, os quilowatts que eu tenho num secador de cabelo, num ferro de passar roupa, no aquecimento de piscina. Então eu sabia qual era o meu gasto, eu sabia quanto eu pagava, eu sabia, já tinha o funcionamento da bandeira amarela, vermelha, o incômodo com o período de escassez de água, que fazia faltar água, mas também fazia faltar energia aqui na região. E aí quando veio essa possibilidade de estudar o projeto, eu diria que foi questão de dias, 4, 5 dias para entender a conta. Quanto que eu investiria, quanto que eu teria de benefício na minha conta de energia e, eventualmente, financiando essa usina, talvez até nem pagaria pela instalação dela, porque o próprio benefício mensal que eu teria em economia de energia me permitiria pagar as prestações. Então, basicamente, o que faltava era eu ter sido provocado sobre o assunto, porque a partir do momento que eu parei, o Nário me ajudou a fazer as contas, né? Foi ele que me convenceu com as contas, e não foi um trabalho de vendedor, foi um trabalho puramente técnico. Você gasta tanto, a usina você vai gastar tanto. Eu só perguntei, você está falando a verdade, né? Eu sou engenheiro, não tem nem como falar mentira. Então, basicamente, se eu tivesse alguma dúvida na reforma, era em relação ao sistema de captação de água e de esgoto para geração fotovoltaica, foi uma adoção instantânea. Legal. E eu acho que com isso já acabou te colocando, acho que esse inconformismo natural e que outras pessoas têm também, eu acho que acaba classificando dentro de uma transformação, uma revolução energética que vem passando no mundo inteiro, né? O mundo vem passando por uma transição das fósseis para as renováveis, a gente vê isso acontecendo globalmente, incentivos no próprio âmbito dos investimentos, a cultura do ESG chegando muito forte. Sim. Então eu acho que engloba muito isso. E eu acho que até caminhando nesse ponto também, acho que outro ponto de inconformismo, que foi até como eu cheguei em você, né? Foi um momento que você já tinha sua usina fotovoltaica e você estava nas suas redes sociais comentando sobre a possibilidade da adoção de um carro elétrico. Sim. Conta um pouquinho como é que foi isso daí e assim, eu acho que vou até fazer só um acréscimo aqui, que eu cheguei de maneira bem despretensiosa, comentando sobre o carro elétrico e dali a gente evoluiu na conversa, mas compartilha um pouco, como é que foi essa ideia de trazer o carro elétrico também? Porque eu acho que o primeiro passo foi você ganhar essa liberdade energética gerando a tua própria energia. Sim. E depois, eu acho que veio a evolução natural dessa revolução energética dentro da sua casa, que foi se livrar do combustível fóssil através de um carro elétrico. Sim. Então, como que foi essa adoção? Quando o Nairo fez o dimensionamento da usina que nós temos, essa que está mais perto da gente aqui, foi feito um dimensionamento de acordo com o uso que a casa tinha. Era uma casa de veraneio, que era usada aos finais de semana. Durante a semana tinha um uso eventual, eventualmente eu alugava para algumas pessoas, tinha um estúdio de música aqui perto que usava essa casa, e com base nessa conta de consumo natural, do uso de piscina eventual, foi dimensionada a usina, com a limitação de que nós não tínhamos muito mais espaço além. Né? Eu poderia ter feito uma usina maior no começo, mas o que cabia no telhado do nosso salão de jogos era aquilo ali. No dia a dia ficou muito claro que havia um benefício da energia que nós gerávamos, jogávamos no sistema e recebíamos o crédito de volta. E aquela que nós pagávamos tinha uma imprevisibilidade na conta, que era um preço quando as coisas estavam normais, um outro preço quando tinha escassez, ligava as termoelétricas, aumentava o preço da energia por causa da bandeira vermelha. E eu comecei a trocar uma ideia com o Nairo a respeito da possibilidade de expansão. Realmente não tem muito telhado, porque o inversor que nós usávamos havia limitação de ter uma limitação da posição das placas, então não tinha mais telhado nessa posição para aproveitar o ponto ótimo da região. Só que, ao mesmo tempo, a casa começou a ter um uso mais intensivo, porque sendo uma casa confortável, uma piscina sempre bem aquecida, com a sauna que funciona, porque a gente não tem a preocupação com a energia, começou a aumentar esse gasto. Então, no começo, realmente, o dimensionamento cobria a necessidade, só que eu comecei a usar a casa não aos finais de semana, mas sim 3, 4 dias por semana, e cada vez com mais pessoas. E fiquei sempre com aquela pulguinha atrás da orelha, me convidando a talvez pensar na expansão da usina. Aí veio a ideia do carro elétrico, que era a possibilidade de, puxa, se eu gasto nesse trajeto São Paulo-São Roque, nas várias viagens por mês, na época eu estava gastando mais de R$ 1.250 por mês de combustível, e ouvi falar que um carro elétrico custava mais, mas me permitia pagar muito menos no carregamento. Caso eu pagasse energia, daria talvez algo entre 40 a 60 reais, dependendo da época do ano, a cada carga que equivale a um tanque de combustível. Estava trocando um tanque de combustível de 400 reais por uma carga de 40 a 60 reais. Então, na hora, eu já fiz as contas e vi que o carro elétrico seria viável, mesmo que a minha usina não fosse suficiente para suprir a carga. E aí,
veio o seu contato me falando da possibilidade de eu poder cobrir todos os meus telhados com placas em diferentes posições, que com otimizadores eu teria um inversor funcionando melhor e produzindo muito mais energia do que o necessário. Aí foi feito outro cálculo, avaliando não só a possibilidade do carro elétrico, mas o carro elétrico e um segundo carro. Nós temos 2 carros na família, talvez o próximo seja elétrico ou híbrido, e aí nós fizemos uma conta para abraçar as possibilidades de uso dos próximos 10, 20 anos da casa, pensando até em uso total. Passamos uma pandemia aqui já usando a casa de maneira bem intensiva e percebemos que durante a pandemia a atual usina já cobre as nossas necessidades, que me deixa bem confortável. Legal. E eu acho que também foi inclusive nessa mesma época que a gente começou os contatos com você, eu até havia lhe perguntado se você já tinha comentado, aliás, que já tinha uma usina fotovoltaica, né? E eu acho que, se eu não me engano, foi nessas conversas que eu mencionei. Sabe que dá para você carregar um carro elétrico dentro da sua usina fotovoltaica? Que foi aí que a gente fez a introdução do inversor da SolarEdge com o carregador para veículo elétrico embutido. Sim. E aí eu acho que gerou o interesse, e aí a gente trouxe o Nairo para a conversa, que eu tive a oportunidade de conhecer o Nairo, e aí a gente fez essa triangulação para entender as necessidades de demanda de consumo, e aí com o acréscimo do carro elétrico, naturalmente, você teria uma demanda maior por conta da demanda do carro, e aí surgiu essa oportunidade, onde a SolarEdge trouxe essa oferta para a gente fazer esse retrofit na sua usina, né? Vamos assim, vamos transformar essa usina numa usina inteligente. Sim. Porque um dos diferenciais dos otimizadores de potência da SolarEdge é justamente tornar acessível todas as informações que estão acontecendo nas placas. Nós transformamos as placas em unidades inteligentes de energia. Vira uma rede neural praticamente a sua usina fotovoltaica, onde você tem informação detalhada do que acontece em cada ponto da usina. E naturalmente, numa época como agora, como nós estamos, por exemplo, que é uma época que tem mais nublado, e você tem uma queda de rendimento dentro da usina tradicional, muito pela limitação técnica das placas que são ligadas em série, que vai nivelar a produção por baixo. Sim. E aí a gente apresentou, junto com o auxílio do Nairo, né, que nós conseguiríamos maximizar a produção individual de cada placa, e além de transformar a usina numa unidade inteligente, e além disso, sim, trazer o carregador do veículo elétrico junto para fazer a alimentação do carro, que acabou se juntando à sua família como novo equipamento aí. Eu confesso que lá no começo eu não sou um especialista em engenharia elétrica, eu tive que acreditar, confiar nos argumentos, repito, não foram argumentos vendedores, foram argumentos técnicos, mas eu tinha curiosidade de entender isso na prática. Eu meio que apostei no sistema, e aí acho que explica um pouco porque eu falei inconformismo na coisa, porque eu me senti inconformado da solução se mostrar tão mais eficiente, tão mais inteligente, tão mais econômica, e não ver essa solução ser aplicada por muito mais pessoas. E aí não é porque o benefício seria das empresas que vendem, é que com mais pessoas adotando, o custo da distribuição se dilui, acaba custando mais barato para todo mundo. Então eu decidi ecoar isso, e é interessante, quando você fala de placas inteligentes, eu já tinha uma usina instalada em casa, já era algo inteligente, eu já podia carregar meu carro elétrico, só que, por exemplo, eu tinha o trabalho de ir até o carro, ver se estava carregado ou não. Com o aplicativo que eu tenho hoje, eu vejo quantos quilowatts-hora foram carregados no carro. Eu sei que meu carro comporta 95, se carregou 80, ele está quase carregado. Então não preciso mais nem me deslocar, sair de casa para ver se o carro está carregado ou não. É interessante que a tecnologia, ela, por ser inteligente, ela torna a vida mais conveniente, mais prática, mais produtiva, e dá uma tranquilidade. Se eu estou tranquilo que o total que eu gero na minha usina é maior do que o que eu gasto, pode até pensar que há uma certa redundância, estou desperdiçando. Não, estou contando que posso. Hoje eu tenho 3 filhos, daqui a pouco tem namorados, a família está crescendo e tem mais gente aqui convivendo em casa, e que posso incluir mais banhos nessa conta, eu posso aquecer a piscina com mais frequência. Então tem uma gordurinha. Se não tivesse a gordurinha, eu estaria pagando um adicional de energia, porque não seria um preço significativo perto da conta que eu tinha antes. Então, eu não me conformo do nosso modelo educacional ser tão limitado e fazer com que as pessoas, diante de oportunidades, elas resistam por muito tempo. Não é que o futuro é da energia solar, o futuro é do carro elétrico, o futuro é do tratamento de água próprio. Não, isso é o presente. Isso. O que falta é as pessoas se conscientizarem e entenderem que também não é um gasto a mais você incluir isso na sua casa. Você tem um desencaixe financeiro nesse momento, caso não financie, mas que vai ser muito bem recompensado ao longo do tempo. Por exemplo,
uma pessoa que está numa fase produtiva interessante, né? Estamos numa casa de campo, então quantas pessoas não pensam, puxa, estou perto de me aposentar, estou ainda empregado. Se você vai pensar numa casa de campo, ou você pensa numa casa de campo um pouquinho menor, mas com uma infraestrutura mais completa, ou você pensa em gastar um pouco mais nessa casa de campo. Por quê? Porque talvez daqui a 20 anos você não esteja mais empregado, trabalho, esteja aposentado, mas vai estar com uma redução significativa nos seus gastos de energia, de água, né, no caso da minha casa também, que vão tornar o seu planejamento financeiro com uma renda menor muito mais tranquilo. Nós estamos falando de uma inteligência financeira em que você desencaixa o dinheiro quando ele está disponível, você usa o crédito quando está acessível para você. Não vai correr atrás de soluções quando a conta de luz ficou inviável, mas você já não tem mais como conseguir um emprego porque você é um aposentado. Então existem momentos da vida de tomar algumas decisões. As pessoas hoje se casam e compram casa própria. Eu recomendo que se compre um pouquinho depois. Casamento, você tem algumas transformações acontecendo na vida, filhos chegando, talvez seja hora de alugar por alguns anos e comprar depois. No momento que você compra a casa própria, pense que você pode aliviar muito o seu custo dessa casa própria lá na frente, fazendo um investimento um pouco maior. E se não for o caso de ficar nessa casa por 20, 30 anos, pense que o investimento em uma infraestrutura inteligente como essa faz com que ela se valorize em pelo menos 25, 30% em relação ao que seria o preço tradicional dela no mercado. Legal. Não, faz e até puxando o gancho, né, Gilberto? Quando você começou a desenvolver a ideia com o Gustavo, falando, olha, eu estou conversando com o Gustavo, provavelmente um projeto vai acontecer. Eu falei, olha, conta com a Genix. A Genix é a distribuidora de equipamentos, então a gente somos parceiros de longa data, a gente distribui o equipamento da SolarEdge. Então, no momento que você falou que o projeto estava começando a andar, falei, olha, vai ser uma oportunidade ótima da gente sentar com o Gustavo, trazer ele para próximo e mostrar que a energia solar, não só pela pegada da sustentabilidade, mas é um baita investimento, é um investimento de renda fixa com retorno que a gente via só na época de uma taxa Selic lá na altura e também para quem não tem o capital, ter a disponibilidade de financiamento hoje, que você paga menos da parcela do que você pagava de conta de energia. Então, é bom estar sentado aqui, porque eu falo que você deve viver isso muito, né, Nário? A grande dificuldade hoje, quando a gente vai para o cliente e vai para o integrador, que é o nosso parceiro, e fala assim, olha, eu vou colocar um sistema na sua casa que vai custar menos sua conta, você não vai ter que tirar R$1 do bolso. Parece que a gente está até dando golpe nas pessoas, né? Todo mundo acha que é golpe, falando, não, vou te oferecer um sistema, você tem o capital, e você vai ter um ganho aí de 20%, 25% ao ano, renda fixa. Então, falo que parece aqueles stories e aplicativos que a gente vê na internet, ganha dinheiro fácil, ganhe isso, né? e tem uma matemática provada, e a conta é uma conta simples de fazer. Então, eu falo que o Brasil começou a caminhar nesse sentido da energia solar. A gente está arranhando a superfície e o futuro para o solar é brilhante. Eu acho muito interessante uma atenção, Bruno, que lá no começo, quando o Nairo fez a primeira conta para mim, ele apresentou uma conta de payback. Né? Sim. Que é a conta simples feita para quem não entende de cálculos muito complexos. Então, você colocou R$10 mil, você recupera 2 mil por ano, em 5 anos você recupera. E eu fiz uma crítica ao Nairo na época, eu falei, pô, Nairo, eu sou investidor, eu tenho custo de oportunidade, meu dinheiro está crescendo, outra coisa, eu fiz um cálculo mais complexo, ele me explicou, mas se eu colocar esse cálculo para as pessoas não vão entender. Não vão entender e não vão aceitar a compra, e eu dei razão para ele. Mas hoje o mercado é muito competitivo, tem muitas empresas no mercado e o consumidor tende a se sentir perdido se for tentar fazer a pesquisa por conta própria. Então é muito importante ter tanto a assessoria de quem faz essa engenharia da instalação, da configuração, de quantas placas cabem, de quanto tem de fio, enfim, algo que se não for feito como profissional vai dar problema, vai ter custo inesperado depois. Sim. Parabéns que o Nairo foi preciso na hora de quantificar os recursos necessários, não houve desperdício, perda, nada. Mas hoje, para comprar uma placa também, existem dezenas de opções no mercado e se não há uma orientação em termos de custo-benefício, eficiência, durabilidade, o consumidor se sente perdido ou vai comprar uma que é mais barata, mas que talvez não tenha qualidade. E aí eu tenho que agradecer a orientação que o time da Genix passou em escolher produtos interessantes. O mais difícil para mim no começo foi em relação à solução SolarEdge, que ela custa mais do que um inversor simples. Mas quando a gente colocou tudo no projeto como um todo, a quantidade de otimizadores me mostrou que no mês que eu consegui medir, o mês de maio que a gente contou, em relação ao ano passado,
Na usina que já existia, nós tivemos 50% mais de geração. E falando do equipamento que custa um percentual bem menor que isso na hora de aquisição. Então, se a gente não para e faz essa conta, essa simulação, o brasileiro tem a tendência a comprar o que é mais barato. Isso. E o barato acaba custando muito mais caro, porque vai ter ineficiência, vai ter dia de sujeira na placa, algum defeito numa placa que tem que ser substituído e você acaba perdendo eficiência no sistema como um todo. Então, o fato de sentar as 3 empresas juntas para montar esse projeto e mostrar a relação custo-benefício ao longo do tempo, me convidou a uma conta que eu estou acostumado a fazer, mas que o brasileiro precisa começar a fazer, que é comprar um carro elétrico sabendo que ele custa algumas dezenas de milhares de reais a mais que um carro a combustão, mas que não tem custo de manutenção, por exemplo. Exato. E que em 5 anos você teve um ganho ou uma economia muito maior que você teria num carro a combustão. A mesma coisa com otimizadores nas placas, que eu não precisei esperar 6 meses de uso para ver o benefício. Em um mês, apenas um mês, comparando com o ano anterior, das placas originais, eu vi que o ganho era enormemente maior, muito maior que a promessa até. Né? Porque, enfim, talvez eu tivesse com muita ineficiência no sistema original e não estava percebendo, e os otimizadores me aliviaram essa ineficiência. E a gente nem está falando de longuíssimo prazo, né? Nós estamos falando de um prazo que está aqui, está no horizonte. Exatamente. Tá fácil da gente, não tive que lavar placas, não tive que fazer nada além do que eu já vinha fazendo para encontrar essa eficiência. Foi simplesmente investir numa tecnologia que me entrega mais energia do que a usina, que eu já me deixava satisfeito e estava entregando. Acho legal que a gente passou em vários tópicos aqui. Eu acho que mostram tanto o cenário da realidade do brasileiro e entra na parte que você falou de inteligência financeira, inteligência de consumo e acesso a novas tecnologias. Eu acho que a gente deu uma volta bem bacana aqui. Essa analogia que você fez, que às vezes um caso clássico que eu via na minha infância, eu frequentava muitos centros comerciais lá em Minas, em Uberlândia, e você via, às vezes, o rapaz comprar 10 radinhos de pilha, mas não comprava um bom que duraria muito tempo na mão dele. É natural do brasileiro ter esse hábito de consumo. E quando a gente vem para a usina fotovoltaica, uma coisa que a gente falou aqui, entra a parte de inteligência de consumo. Por quê? Às vezes nós não nos tocamos, mas nós somos consumidores cativos das concessionárias de energia. Então, não é igual a outros países onde você tem a possibilidade de escolher quem vai ser o seu fornecedor. Então, a gente vive um monopólio consumidor. Então, primeira coisa, quando ele ele toma a decisão de gerar a própria energia, ele já está se libertando de uma conta cativa, que já é um diferencial tremendo. Eu acho que faz muita diferença para quem está investindo na solução. E outra opção é quando ele passa a ele conta cativa e inegociável. Né? Inegociável, exatamente. E aí quando ele resolve investir na própria usina fotovoltaica, seja o cliente residencial ou o próprio cliente comercial, ele está se libertando de um custo fixo. Por quê? No caso do residencial, por exemplo, ele pode optar por fazer um financiamento, né, onde ele hoje tem linhas de crédito específicas para usinas fotovoltaicas, onde ele basicamente troca a conta de energia pela prestação do financiamento, ou seja, ele investe numa infraestrutura que, além de melhorar a qualidade de vida, vai aumentar, vai valorizar o empreendimento dele. E ele coloca essa infraestrutura sem botar a mão no bolso, sem mexer no fluxo de caixa dele. Então, eu acho que isso é muito interessante. E aí também entra, igual você falou, Bruno, no quesito comercial para empresas, ele está eliminando um custo fixo da operação. E é um recurso que depois ele pode redirecionar para melhorias na empresa. Outros investimentos, reduzir investimento. Igual o Gustavo mencionou mais cedo na nossa conversa, está mais preparado para uma crise, que no Brasil as crises são cíclicas, né? Então, uma empresa está preparada para estar com esse recurso em caixa para fazer a movimentação. Ou seja, é um investimento, mas que faz uma movimentação muito grande na vida de quem investe e aplica isso. Tem um aspecto que muita gente reclama, que é, poxa, mas eu não tenho esse dinheiro para fazer investimento inicial. Eu tenho que pagar isso por 5, 6 anos, depois que se pagou começa a ter o benefício. Não é assim. Porque você tem linhas de crédito específicas para instalação de usinas fotovoltaicas e soluções sustentáveis, como eu tenho aqui. Você tem benefícios muito imediatos, né? Falando em números reais, nesse trajeto semanal que eu tenho aqui entre 2 cidades, eu estava gastando por mês R$ 1.250 com a de combustível, gastaria em energia de 40 a 60, 70 reais para uma carga, só que como eu não pago diretamente pela energia, a conta que eu faço é a da amortização ou depreciação do investimento nas placas, mas não é investimento total. A conta que nós fizemos é que cerca de 4 placas seriam necessárias para carregar só o carro por mês, se não me engano.
mas eu fazendo essa continha de trás para frente, eu vi que cada carga do meu carro, devido ao investimento que eu fiz na usina, me custaria, ao longo dos 20 e poucos anos de vida útil aqui, cerca de 5 a 7 reais. Então imagine que um tanque que era 400 reais está me custando 5 a 7 reais. E essa conta eu recupero muito rapidamente. Em combustível estou deixando de gastar R$ 1.250 reais por mês. Então, se eu paro, faço a conta, eu vejo que rapidamente, junto com o carro, eu quero comprar já a minha própria usina de geração, porque eu acabo tendo uma tranquilidade muito grande, circular sem poluir e usando uma energia que é gerada por mim mesmo sem custo. Isso vale para tudo. O meu sistema de aquecimento de piscina era apenas um trocador de calor, decidi colocar uma resistência porque eu não pago por essa energia que a resistência consome. Eu incluí nos boilers do meu chuveiro uma resistência para manter a água quente por mais tempo, preservar o aquecimento solar, justamente porque eu não me preocupo com a energia. Então, acabo tendo uma situação de conforto muito maior e o melhor com o sentimento de não estar prejudicando ninguém, que é a questão da sustentabilidade. Não tem poluição, não tem floresta sendo inundada, é uma sensação muito prazerosa de consumir uma energia que eu dei conta de produzir e estou fazendo isso sem prejudicar ninguém na sociedade. É um sentimento incrível. A gente tem hoje, atualmente, o nível de consciência das pessoas com relação ao uso de fotovoltaico está muito maior. Imagina isso há 6, 7 anos atrás. Aqui a gente começou a conversar há uns 4 anos, né, Gustavo? Sim, foi em 2015, quando começou a reforma. E... Não, 2017, desculpa. Foi. Quase 5 anos já? Quase 5 anos. Então a gente vê o seguinte, o tipo de argumentação, como empresa a gente também assumiu o papel de educador, porque a gente precisava trazer essa tecnologia, desmitificar essa coisa de que é uma coisa muito cara, mas ter um olhar não só de sustentabilidade, mas também um olhar financeiro. Porque quem faz conta não tem dúvida, né, de adotar o mais rápido possível a energia solar. E quando você faz isso com alguém que conhece bem a economia financeira, né, a inteligência financeira, fica muito mais fácil. Então, esse aspecto da energia solar, o fato de como ela está crescendo e como as tecnologias estão surgindo, essa coisa da inteligência, de você poder monitorar tudo. Daqui a pouco nós vamos ter praticamente a casa inteira, né, inteligente, né, a internet das coisas está aí. E é uma coisa que não é futuro, como o Gustavo falou há pouco, é presente, já começou, né? E quem não entrou ainda pode estar atrasado, né? Talvez sinta um pouquinho que está um pouquinho atrasado nessa corrida. Mas é uma decisão que quanto mais se posterga, quanto mais se protela a decisão de produzir a própria energia, talvez a pessoa vai reconhecer que está assumindo um prejuízo, né? Sim. E quando você falou aí de repente o custo para abastecer o carro custa R$7, as pessoas podem dizer assim, mas como R$7? Tem que entender que a vida útil desse equipamento, 25 anos ou mais, quando diluídos no investimento, vai chegar nesse valor. Então é algo que o brasileiro não tem esse costume de fazer essas contas, é muito mais imediatista, mas quando se começa a ter um pouquinho mais de inteligência financeira, percebe-se que o investimento ele tem um retorno muito rápido. É a conta que faz a pessoa que percebe que, por exemplo, consome muitos bolos em casa e compra uma batedeira. É mais barato ter a batedeira do que comprar o bolo pronto no mercado, porque o consumo é semanal. A conta é exatamente essa. A conta do carro elétrico, da usina fotovoltaica, da otimização da usina, é do quanto que eu estou me beneficiando desse uso frequente. E a energia é algo que a gente tende a usar cada vez mais, até pela própria inteligência, internet das coisas, que demanda equipamentos, as casas terão mais equipamentos de controle de segurança. Então acho que a gente está num caminho bem interessante. Tem argumentos contrários, as pessoas normalmente levantam o argumento da poluição, né? E sim, existe poluição na produção de qualquer coisa, inclusive de placas e baterias, mas que tem que fazer uma conta do balanço, né? Porque hoje plantar alface polui, se eu uso defensivos numa horta, polui. A gente tem que entender que a gente está optando por uma tecnologia cuja geração de resíduos é muito menor do que a devastação de florestas, do que a queima de carvão, e que permite ao planeta uma certa recuperação. Então, está falando de equipamentos que têm uma vida útil bastante longa. Acho que o próximo movimento é das baterias, que muita gente fala, mas a bateria é extremamente poluente. A bateria num carro, por exemplo, tem a durabilidade de 12 anos e quando sai do carro ela pode vir para casa e durar mais 10, 12 anos. Então estamos falando de um uso pequeno de materiais que são julgados como poluentes porque as pessoas pensam apenas num acréscimo de poluição, mas não consideram que está se tirando de poluição de outras tecnologias que estão deixando de ser usadas. E para mim é muito claro que ao substituir, por exemplo,
equipamentos que eram a combustão, materiais de poda de jardim. Eu eliminei ruído, eliminei fumaça, eliminei sujeira, resto de óleo que eu tinha no meu barracão, e tenho a minha casa muito mais limpa, arrumada, usando uma bateria que tem uma vida útil de 2 anos, né, com uma tranquilidade muito grande, com pouco material poluente ali. Dá muito prazer discutir, debater esses assuntos que talvez há 4 anos atrás a questão das baterias fosse mais delicada. Há 8 anos atrás a questão das placas solares realmente era mais crítica que hoje. Então a tecnologia vai evoluir no sentido de lidar com os argumentos contrários e tornar mais eficiente. Então se você tem algum argumento contrário a algum equipamento, estude o que há de mais novo no mercado. São materiais novos, são tecnologias novas, são otimizadores que permitem usar talvez menos placas do que eu precisaria. Então, esse conjunto de melhorias faz com que a gente talvez esteja debatendo algo cujo argumento contrário seja de 5, 6 anos atrás, num cenário que a mudança é muito grande. Exatamente. Então, estar atento a isso. Sim, e até o próprio conceito da SolarEdge de produto, eu acho que vem encontrar isso, entendeu? Hoje, os inversores monofásicos da SolarEdge, que são direcionados para a linha residencial, eles têm justamente essa pegada, que já é um equipamento pensando no conceito Smart Energy, porque o futuro das coisas, hoje tudo vai ser elétrico, a gente está no mundo da informação, tudo está no digital, basicamente. E o digital consome energia, entendeu? Então, o próprio conceito dos produtos solares já vem com essa pegada, na qual ele não é apenas um inversor que converte a luz do sol que vem das placas e transforma em energia elétrica. Além de ter a função de inversor, ele tem também as outras funções Smart Energy, que é a questão do medidor de energia, onde você consegue ter acesso do quanto de energia você está consumindo através da plataforma de monitoramento, assim como também a produção de energia da tua usina, e no seu caso que tem o carro elétrico, ele também aparece lá na plataforma. Sim. Então, é um diferencial que a SolarEdge traz. Outro diferencial é que o próprio inversor da SolarEdge, ele está pronto para receber funções de automação residencial. Sim. Então, você pode colocar alguns acessórios, igual, por exemplo, você pode estar vindo de São Paulo para cá e fala, eu já quero acionar a iluminação, já quero deixar um ar-condicionado ligado. Você faz tudo isso pela própria plataforma de monitoramento do SolarEdge. E também trazendo a questão das baterias, né? A SolarEdge, ela fabrica as próprias baterias também, e é apenas uma questão de tempo de adaptação do mercado para essas baterias começarem a chegar também. A gente sabe que algumas coisas no Brasil acontecem um pouquinho mais devagar, mas isso já está acontecendo lá fora e em breve está vindo para o Brasil também. Então esse é outro diferencial da tecnologia do SolarEdge, porque os inversores já estão prontos para receber essas baterias. É só a questão do mercado liberar e a gente chegar trazendo. Gilberto, eu queria que você não deixasse de mencionar um dos aspectos que eu considero um dos mais encantadores da tecnologia, que é o da segurança. Eu estou numa área de proteção ambiental, a 20 minutos do hospital mais próximo, passam animais no meu telhado, né? Então, o risco de curto-circuito existe. Fala sobre o SafeDC, que para mim foi um argumento poderosíssimo para instalar os inversores e otimizadores com a tranquilidade que eu estou trazendo mais segurança para minha casa. Não, com certeza. O SafeDC, ele está entre os componentes que agregam valor ao SolarEdge. O SafeDC, o que ele faz na usina fotovoltaica tradicional, quando você conecta as placas em série, os módulos em série, você vai somando a tensão deles. Então, você pode chegar a ter 600 a 800, até 1000 volts de corrente contínua no teu telhado. E corrente contínua por si só é uma forma de energia um pouco mais agressiva, né? E você não consegue eliminar isso no sistema tradicional, porque enquanto houver a radiação do sol, você vai ter um circuito vivo com alta tensão e corrente contínua. O que o SafeDC faz? Os otimizadores de potência, eles, ao detectarem que o inversor está desconectado da rede, eles vão baixar a tensão para 1 volt por otimizador. Então você elimina por completo a alta tensão no circuito das placas. Aonde que isso é interessante? Isso é interessante para a equipe de instalação, durante o processo de instalação, porque eles não se colocam em risco de alta tensão. Durante um processo de manutenção, que eles vão fazer, ou a equipe técnica vem fazer uma limpeza na tua placa, ou um comissionamento, eles não basta desligar o inversor que o sistema vai reduzir a tensão. No próprio convívio, em momento algum, se algum animal subir no teu telhado, ou mexer no caiu carregamento, uma árvore, um incêndio, que é uma situação gravíssima, né? Alguém pode se machucar como consequência do acidente, porque fica exposto a alta voltagem. Exatamente. Então, os otimizadores, eles eliminam essa alta tensão. E, por último, no próprio ambiente de emergência, por exemplo, você pode simplesmente desligar a usina e você vai ter a baixa da tensão. Nas tecnologias tradicionais, você não tem essa função. Enquanto houver
pelo sol, você vai ter alta tensão em corrente contínua acontecendo. Eu tinha falado para você, mas já na negociação do seguro da casa eu mencionei o sistema de segurança. Isso já me trouxe economia mensal no seguro por ter mencionado uma proteção em caso de incêndio, vendaval, queda de árvore. Então já tem um benefício recuperando um pouco mais do dinheiro. É impressionante. Cascata de economia não impressionante. As seguradoras estão muito atentas a esse processo. Recebi até um argumento que o típico consumidor que se preocupa com esse tipo de investimento, ele normalmente tem acesso a descontos maiores na indústria de seguros, porque ele tem toda uma cadeia de decisões mais equilibrada, mais antenada e sustentável, que acaba resultando num comportamento mais seguro também. Com certeza. E assim como o SafeDC, nós temos outras características que agregam valor no SolarEdge diante das outras tecnologias. Basicamente, a gente considera até limitações às outras tecnologias que não trazem isso, mas assim, por exemplo, a questão dos otimizadores. Os otimizadores, além de gerar mais energia, ou seja, aumenta a rentabilidade do projeto, eles também permitem flexibilidades que permitem você usufruir de vários telhados diferentes, igual como você citou anteriormente. Na tecnologia anterior, você não poderia expandir a usina porque você não tinha área de telhado suficiente para utilizar a mesma orientação. E aqui, com a ampliação da sua usina que fizemos, nós temos várias orientações sendo utilizadas. Nós mantemos a orientação original da primeira usina e acrescentamos mais 2 orientações diferentes com a usina nova. Então, essa é uma das vantagens das flexibilizações que o otimizador traz. Além disso, tem também a questão que, num futuro, por exemplo, recente, vamos supor que uma placa venha apresentar um problema. Com a tecnologia tradicional, você teria que ter uma placa do mesmo modelo, da mesma potência para repor. Com o SolarEdge você não precisa disso. Daqui a 3 anos, dificilmente você encontraria a mesma placa que você instalou hoje. Então, daqui a 3 anos, se você tiver um problema, você pode simplesmente pegar a placa que estiver disponível no mercado e colocar no seu sistema, que ela vai funcionar perfeitamente junto com os outros arranjos. Com a tecnologia tradicional você não consegue isso. Você teria um problema de mismatch, que seria um diferencial de potencial, que poderia causar um problema na tua usina. Entendeu? Então essa é outra flexibilidade que o SolarEdge traz. E não só isso, o Nário também teria que chegar aqui e placa por examinar placa a placa. Horas até descobrir o problema, e com o SolarEdge você pega o sistema de monitoramento e sabe exatamente a placa que deu problema. Então, até aí mais uma economia, né? Até a parte do serviço, a hora homem. A logística, a atenção, a prontidão de você tomar a decisão certa, né? De você prestar um serviço, um pós-venda. Então tudo isso faz bastante diferença. Com certeza, porque, vamos supor, você, através da plataforma de monitoramento da SolarEdge, você consegue dar todo o suporte para a usina do Gustavo de maneira remota. Você só vai enviar um técnico em campo se de fato houver a necessidade de fazer qualquer tipo de reparo. Mas todo outro tipo de manutenção de pós-venda, você pode fazer de maneira remota, porque o sistema te dá uma riqueza de informações e detalhes do que está acontecendo na usina, que na grande maioria das vezes você consegue resolver o problema de maneira remota. Então esse é outro ponto aonde o sistema agrega mais valor. Outros pontos que a SolarEdge também tem um diferencial muito grande é a questão da garantia do equipamento, né? Porque o SolarEdge nada mais é do que um inversor com alguns temperinhos, né? E o que acontece? O que a SolarEdge faz na tecnologia do inversor é separar os blocos de MPPT e conversão de corrente contínua e corrente alternada. No inversor tradicional, normalmente você tem uma garantia de 5 a 7 anos para esse bloco como um todo. O que a SolarEdge fez? Ela separou esses 2 blocos. O MPPT, que é o bloco de corrente contínua, ela jogou essa função para os otimizadores, e a função de converter corrente contínua em corrente alternada fica limitada ao inversor simplificado. Onde que entra a garantia nesse caso? A SolarEdge dá 25 anos de garantia para os otimizadores, ou seja, você já tem uma garantia que ao longo dos 25 anos, cada um dos módulos fotovoltaicos da usina vai te entregar o máximo de performance que ele tem condição de te entregar. Sim. E com o inversor, ele já tem 12 anos de garantia de fábrica. E aí com a possibilidade de fazer a garantia estendida, que é muito mais atrativo do que você deixar para simplesmente repor o inversor. Porque normalmente com a tecnologia tradicional o que se faz é, investe no inversor, ele tem uma garantia de 5 a 7 anos, e tem-se uma expectativa de vida útil entre 10 a 15 anos. Depende muito do fabricante. E depois você tem que repor esse inversor. E o custo desse inversor normalmente costuma ser em torno de 20% do custo da usina, ou seja, é um custo significativo. E quando você deixa para contratar a garantia estendida ao SolarEdge, ao invés de fazer a reposição,
esse custo costuma ficar entre 300% a 400% mais barato do que a reposição. Então é muito interessante, ao fazer o investimento da usina SolarEdge, você já contratar essa garantia estendida, porque você fica livre de qualquer preocupação. Não é nem uma garantia tradicional, já é um plano de renovação, Exatamente. Um plano de manutenção do equipamento, né? que é para você ter a certeza que você está investindo em algo que você vai aproveitar. As pessoas têm medo das garantias estendidas, mas eu vou pagar mais e vai que eu não precise. Não é um seguro que você está pagando. Você está pagando um serviço de renovação, de atualização do equipamento dentro do prazo de uso. É bem interessante. Isso, e também até dentro do conceito de uma usina fotovoltaica, ela é um ativo, ela gera rentabilidade. E para você ter uma boa performance desse ativo, ele precisa de manutenções periódicas. E é justamente aí que entra essa garantia estendida, que vai te garantir essa manutenção do equipamento com altíssima qualidade durante toda a vida útil do projeto. E sobre isso, a gente já tem evidências em usinas colocadas na mesma posição, uma com o inversor tradicional e a outra com o SolarEdge, produzindo a mesma coisa, exatamente a mesma coisa elas estão produzindo. Só que a usina SolarEdge tem 10% a menos de potência instalada. Então esse diferencial, principalmente no dia a dia, é inevitável que você tenha um ciclo, por exemplo, de manutenção dos painéis, que seria de limpeza, e esse ciclo ele muda de lugar para lugar, depende da sujidade de plantas, de poluição, de poeira, enfim. Então, se você tiver um SolarEdge, você vai estar sempre aproveitando o máximo de cada painel. Se a gente está pensando num projeto de 25 anos e estamos falando em 300 meses, e uma solução SolarEdge te dá pelo menos aí 5% a mais de geração, 5% de 300 meses são 15 meses. Seria o equivalente a 15 meses de conta, ou 15 meses de receita que você está colocando nesse pacote todo. Então, o diferencial de tecnologia, o diferencial de aplicação, a customização daquela solução faz com que a rentabilidade, né, desse investimento seja muito maior com os equipamentos SolarEdge. É interessante que quando eu usava o sistema anterior, sem os otimizadores, quando caía a geração, eu não sabia se era algum problema no equipamento, se era alguma sujeira, ficava aquela dúvida. Eu abri o aplicativo hoje, eu sei se tem sujeira, ainda não aparece, o sistema é novo, mas já vejo uma placa que está gerando um pouco menos. Aí você olha lá, não, é porque ainda tem um galho de árvore fazendo sombra naquela placa. Então você sabe exatamente onde é que está a ineficiência e isso traz uma tranquilidade muito grande, você direciona a atenção para aquilo que realmente interessa, dá um conforto muito interessante. E o melhor disso é que hoje ninguém precisa quebrar a cabeça mais com isso. Então, as empresas têm engenharia que conseguem fazer essas coisas de maneira rápida, tanto a conta de dimensionamento como a conta financeira. Então, a gente faz isso com a mão nas costas. A gente tem uma equipe que normalmente a gente fala que a Gengs, como distribuidora e curadora, a gente hoje é braço dos integradores. Então, nós colocamos a nossa mão de obra. A gente fala que a gente tem funcionários de integradores dentro da nossa empresa. Então, eu tenho um time de financiamento que vai cuidar para que o integrador, muitas vezes, não tem que ter um pessoal a mais para fazer conta lá dentro. A gente tem uma área de engenharia muito forte que também ajuda a você otimizar a sua equipe. A gente tem o suporte das empresas todas que estão por trás, que prestam todo o suporte rápido. Então a cadeia está bem estabelecida, é uma cadeia já firme, forte, com empresas sólidas, com empresas sérias. Então e falar com isso, a gente junta aqui, senta para conversar disso, a gente fala com entusiasmo, porque falar de uma coisa que a gente gosta de trabalhar e que é uma pegada sustentável, que no futuro, quem sabe a gente vai ver aí a cadeia toda sustentável. Então a gente vai ter uma produção sustentável, o transporte até aqui sustentável. Sim. Então a gente já vê esse horizonte ali na frente, a gente já vê esse futuro. Falando de suporte, igual você mencionou, é outro diferencial da SolarEdge, porque a SolarEdge é um dos únicos, se eu não me engano, o único fabricante de inversores que deixa um suporte disponível para o time de instaladores, porque normalmente no processo de suporte técnico de equipamento, costuma-se ir até o distribuidor, e aí o distribuidor faz todo o contato com o fabricante, e depois o distribuidor ainda dá um retorno. Então, até o prazo de retorno tende a ser um pouco maior. Com a SolarEdge não, nós damos atendimento direto, nós temos uma linha de 0800 dedicado para atender instaladores e também clientes finais. Então, o diferencial é que, assim, com um time classe A, estrelas do mercado. E até exclusividade da Genix, nós somos parceiros nessa área também. A Genix hoje
é o braço da SolarEdge aqui no Brasil para assistência técnica. A gente mantém estoque dos equipamentos todos, então a troca costuma ser muito rápido, diferente às vezes de ter que vir um equipamento de fora do Brasil e tudo. Exatamente. Então a gente caminha junto, ligando lá para o Gilberto, o Nário entrando na roda, a gente resolve rápido, são garantias muito mais rápido do que... Isso faz toda a diferença, viu? Porque imagina que se tem algum problema na casa do cliente, ou no comércio, na empresa dele, o primeiro que vai procurar somos nós que integramos aquele sistema. E a gente costuma dar preferência, né, e se cercar de empresas que têm um compromisso, que têm uma responsabilidade, uma prontidão de resposta que eu possa atender essa dor do meu cliente, né? Então é super importante você ter uma logística bem desenvolvida, você ter um nível de suporte também bastante rápido, porque tudo isso reflete em qualidade de serviço. E não muda, porque quando você está falando para um cliente que ele vai fazer um investimento que tem 25 anos ou mais, é preciso ter essa segurança, essa retaguarda, né? E quando esse conjunto ele tá bem montado, a gente vai dormir tranquilo, a gente sabe que vai poder dar o atendimento mais atencioso, um atendimento mais funcional para os nossos clientes. Eu posso falar como cliente, como consumidor, acho que todo brasileiro sabe a dificuldade que é construir e reformar uma residência. Faltam padrões, falta mão de obra qualificada, falta gente que tem experiência, muita gente infelizmente acaba trabalhando na área porque perdeu o emprego. Eu não passei por essa experiência ao instalar a usina fotovoltaica aqui, porque toda a cadeia ela é muito bem padronizada, muito bem, há uma comunicação muito clara de necessidades. Quando houve dúvida sobre tipo de placa, mas por que tem uma placa mais barata, nítida a orientação de que, olha, existem produções diferentes, padrões diferentes, placas mais uniformes, uma usina um pouco maior. Então havia toda uma lógica baseada em fatos, baseada em números, em padrões, o que tornou o processo de montagem extremamente ágil, né? Estamos falando de um processo de ponta a ponta aí de algumas semanas, que comparado com o resto da reforma, né? Essa aqui é uma casa que tem uma série de experiências, deu uma dor de cabeça, um prazo muito maior, quisera eu que todos os sistemas dessa casa funcionassem como sistemas de geração fotovoltaica que foram instalados de forma muito objetiva, muito rápida. Parabéns a todos vocês envolvidos, que é de tirar o chapéu, deu um conforto muito grande. Um exemplo recente que a gente viu agora foi nos Estados Unidos, né? Tem um blackout no Texas. O Texas é o único estado isolado dos Estados Unidos da rede. Então, isso mostrou que esse blackout lá deixou os texanos isolados e que, conhecendo texanos como eu conheço, porque minha família é de lá, entendeu? Isso vai dar um impulsionamento gigantesco no mercado de baterias. E essa é a tendência do mercado do fotovoltaico, porque você gerar sua própria energia e está armazenando ali para um momento de escassez. Então, por exemplo, no Brasil nós temos redes muito estáveis, de norte a sul do país. Então é natural você ter oscilações de energia em todos os locais. Caiu uma rede, entra o sistema de bateria para alimentar. Então, é uma tendência, e que nem você falou, acho que eu já até ouvi algumas conversas entre vocês aí, o Gustavo perguntando, Nário, quando é que vai ter um sistema de baterias? Então? Não, para mim está clara a necessidade, porque a minha propriedade não é tão grande, mas eu imagino que algumas funcionalidades eu poderia ter em áreas que eu não precisaria passar todo um cabeamento de energia, se tivesse algo off-grid, né? Por exemplo, um portão abre e fecha movido por uma placa solar com baterias. O meu sistema de ar-condicionado nesse salão de jogos, ele só é utilizado no momento que está quente, com insolação. Eu não preciso usar energia. Se eu tiver um armazenamento de energia para adequadamente dar estabilidade que o ar-condicionado precisa, eu sei que o carregamento do carro, o ar-condicionado, portões mais isolados, um sistema de irrigação no meu jardim, podem funcionar perfeitamente off-grid. A tendência é das baterias diminuindo de preço, isso está muito claro, tanto pela melhoria da tecnologia quanto o aumento do uso. Eu imagino que a próxima fronteira a ser desbravada é de desconectar as casas das redes. Tem questões legais envolvidas, tem uma série de aspectos a serem resolvidos, mas a partir do momento que eu gero energia durante o dia com algum excedente, sabendo que esse excedente está sendo armazenado para consumir à noite, e que normalmente à noite usamos LEDs, não passamos roupa, não aquecemos piscina durante a noite, o uso é menor, a bateria pode ser mais suficiente para tornar a casa totalmente independente e
não estou falando de benefício próprio, estou falando de aliviar um sistema que todo Sim. mundo sabe que é saturado, de usinas hidrelétricas que estão no limite, necessidade de termoelétricas. Então, acho que o papel da regulação aí é de identificar o quanto que cada consumidor pode beneficiar o sistema como um todo, trazendo alívio e trazendo esse conforto de eu não me preocupar mais com energia, criar uma casa autônoma. Não preciso depender do serviço de fornecimento público para ter, talvez, o meu chalé, o meu trailer iluminado em algum lugar. Então, acho que as baterias, seguindo a evolução que vem seguindo, elas são a próxima fronteira a ser conquistada e vai, aí sim, revolucionar totalmente o uso das placas solares para, enfim, tornar a casa efetivamente totalmente movida a energia. Que nem a gente falou no começo da conversa, né? Eu acho que as baterias, elas são a cereja do bolo no processo da revolução energética da qual estamos passando no mundo. Então a gente vê, por exemplo, a própria Tesla, né, investindo muito em sistemas de bateria em tamanho de utility, por exemplo, para atender empresas, regiões remotas. E até alguns exemplos que já acontecem lá fora, por exemplo. Na Europa, por exemplo, você tem condições onde você tem um sistema que funciona até por blockchain, onde você gera energia no sul da Alemanha, por exemplo, você injeta essa energia na tua bateria e você pode vender essa bateria no norte da Alemanha. Então já existe esse tipo de inteligência acontecendo. E só vem para contemplar essa extensão do mercado de energias renováveis. Outra coisa que eu vejo acontecendo no futuro, não sei quão distante isso, é uma readequação dos modelos de negócios das próprias distribuidoras de energia, onde elas passam a ser detentoras da infraestrutura onde a energia transita e os próprios cidadãos passam a gerar a própria energia e contribuir para a rede. Então, a gente descentralizar a geração de energia justamente para trazer maior estabilidade e evitar problemas como estamos hoje, nesse momento. A segurança, né? Brasil. Segurança energética mesmo. Segurança energética, na qual a gente está numa crise hídrica hoje que as hidrelétricas não têm capacidade de fornecer energia para atender toda a demanda do Brasil. A gente tem um detalhe curioso que pouca gente sabe. O segundo maior consumidor de energia do Brasil hoje são as perdas que passam no processo de transmissão. Então, tipo assim, é um absurdo isso, a gente pensar, e todos nós pagamos por isso, entendeu? Então, a gente, olhando até do ponto de vista estratégico da matriz energética brasileira, quando você tem pessoas tomando iniciativa de investir em infraestrutura para gerar a própria energia, e você tira esse custo do governo, e o governo só tem que permitir o meio dessa energia transitar para ajudar todo mundo, é onde entra esse momento de convergência e aonde todo mundo tem a oportunidade de contribuir. Sejamos nós enquanto fabricantes de equipamentos, sejamos a população enquanto investidora dessa infraestrutura e que contribui para um todo, né? Eu acho que a gente vem e até com o barateamento do custo, por exemplo, o exemplo da bateria, é que as próprias distribuidoras vão entender no momento que é muito mais barato para elas, nas comunidades carentes, você levar um sistema com bateria do que efetivamente levar uma rede elétrica, estender ela até lá. Então, a gente já vê um movimento muito grande do solar para atender comunidades rurais, comunidades carentes, com a parte de bombeamento de água, atendimento dos serviços essenciais, já sistemas off-grid, mas a coisa vai muito além ainda, porque ano após ano o sistema fotovoltaico, o sistema de bateria vem barateando. Então é o futuro. Eu falo que a gente tem um grande exemplo aqui no Brasil e também até citando que todo mundo fala, olha, energia solar é coisa de rico, é coisa de quem tem outro padrão de vida, e não é. Você pode ter uma casa pequena com consumo de R$100, R$80, e ali você vai colocar 2 placas e começar um sistema. Então, já é viável a partir desse ponto. Então, tá aí para todos. Eu falo que é a tecnologia mais popular que pode existir no momento, assim, dentro da coisa aí das distribuidoras e tudo mais. Chama a atenção de um ponto interessante, porque pode parecer, por ser uma tecnologia, por ser algo inovador, que é algo para quem talvez tenha uma renda maior, mas não. Uma usina fotovoltaica, ela realmente faz com que uma obra, uma construção feita do zero, que é o ideal, né? A reforma sempre acaba exigindo adaptações e talvez impondo um custo maior, mas uma construção do zero, talvez a obra num todo fique 20% mais cara do que seria. Mas, havendo interesse público, havendo subsídio para linhas de financiamento adequadas, às vezes na taxa de juros você mata esse diferencial, espalhando isso ao longo de 8, 10 anos de financiamento de uma construção dessa. Ou
como acontece talvez nos planos residenciais, talvez em 20, 30 anos, você praticamente nem percebe esse diferencial de custo. Então, é questão de entender que talvez uma moradia popular com soluções de uso inteligente e eficiente de energia vão resultar em um convívio nessas moradias mais barato do que seria uma construção tradicional que custa menos no momento zero. Estamos falando de adequar a dificuldade e necessidade de cada família. Então, talvez seja até algo mais urgente e premente para comunidades populares do que para quem hoje se sente mais tranquilamente confortável em pagar a mais por isso. Uma simples negociação de taxas de juros adequadas, de prazos adequados, de impostos adequados com políticas de reequilíbrio social vão fazer com que esse diferencial desapareça no bolso de quem paga pela construção. Com certeza. E ainda tem um exemplo da parte desses financiamentos, que hoje o mercado tem grandes bancos já no modelo de financiamento. Então, o Banco do Brasil está aí, o Santander, a BV, que é o Banco Votorantim, todos esses bancos já vieram para o mercado solar e a concorrência é muito boa para o mercado. Então, eu falo que hoje a turma que não tem o dinheiro, poder trocar a conta pelo financiamento e ainda pela concorrência que apareceu, hoje ainda é possível, inclusive, fazer uma poupança de reserva. Você pode juntar dinheiro, porque os bancos, pela concorrência, hoje oferecem 120, 180 dias de carência para o início do pagamento. Exato. Então, você pode pegar o dinheiro da conta de energia ali e, durante 6 meses, você vai fazer uma poupança de reserva, guardar aquilo ali e seguir a vida com o financiamento mensal menor do que a conta. Então, facilita o planejamento financeiro das famílias, não apenas a construção. São escolhas que, quando se para pensar, praticamente são inevitáveis. É que muitas vezes a gente vai na pressa, na urgência, na falta de conhecimento ou na busca pelo menor custo, abrir mão de algo que realmente vai custar menos para a gente ao longo da vida. Então as pessoas têm que parar, entender a solução e se organizar ou se mobilizar para que isso alcance mais pessoas e todos se beneficiem da novidade da tecnologia. Sim. E no final das contas, né, o que acontece é realmente uma escolha. Porque se eu não vou ter que desembolsar, eu posso trocar o valor da minha conta pela prestação, pelo financiamento, que está muito competitivo, é só questão de escolher se você vai colocar isso no seu telhado, você vai começar a gerar um ativo que vai te ajudar até na aposentadoria lá na frente, porque você está reduzindo o seu custo fixo, com certeza liberando mais dinheiro para você continuar reinvestindo financeiramente no que vai ser o seu futuro, do que, por exemplo, pensar que pelo valor, o valor nominal, que vale a 4 ou 5 anos de conta ali, né? Mas na verdade você não precisa se descapitalizar. Você pode trocar essa conta por uma prestação e daqui a 5 anos a usina é sua. Tem que estar claro para todo mundo que não precisa ser generoso, não precisa sair do bolso do contribuinte, por exemplo, um subsídio. Se eu entendo que uma construção sustentável, ela é mais durável, eu vou ter sistemas que talvez durem 25 anos ou até mais, bem cuidados, um prazo de financiamento que fosse de 20 anos pode ser estendido por mais 5 anos, esse diferencial de custo simplesmente se dilui no tempo. Mais diluído ainda. Então, o prazo mais longo é uma solução interessante. Estamos falando de... vamos pensar que no financiamento, se você financia um carro por 10 anos, talvez esse carro não exista mais depois de 10 anos. Né? Então, é um problema financiar para um prazo muito longo. Quando você financia estruturas que são duráveis, você tem algo que conversa. Uma pessoa está pagando financiamento, mas não teve que colocar outra usina no meio do caminho para renovar, vamos dizer que encavalar 2 financiamentos. Então o prazo conversa perfeitamente com os prazos, garantias, com a expectativa de vida útil do equipamento, que permite fechar a conta com uma tranquilidade muito grande. Você gosta de fechar a conta, eu gosto de fazer uma analogia, já que você citou de carro. A gente sabe que o custo do equipamento SolarEdge, às vezes ele custa um pouquinho mais do que o inversor tradicional, né? Uma coisa que eu sempre falo para os instaladores, mostrar para os clientes deles é o seguinte: se você tivesse a oportunidade de comprar um carro, só que seu carro não é um depreciativo, ele é um ativo, ele vai te rentabilizar, você compraria um Cruze ou um Audi? Fácil, né? É a lógica, é entender que você tem a ganhar com isso, né? O que eu mencionei há pouco, o que você paga mais no automóvel elétrico, você está economizando em manutenção, em imposto, exato, em peças que você não tem desgaste, né? As pessoas ainda não sabem que um carro elétrico não troca óleo, não troca filtro, não substitui uma série de peças que um carro convencional troca. É a mesma coisa com um sistema inteligente que vai te entregar o que você está contratando agora pelos próximos 25 anos. Exatamente. Isso é um desafio que todos nós aqui estamos
enfrentando, que é educar as pessoas a entender os benefícios financeiros, né, de aplicar tecnologia limpa, de criar seu próprio planejamento financeiro e fazer com que o uso dessas tecnologias venham ao nosso favor. Parece que eu estou trabalhando muito. Educação financeira é para isso, para as pessoas pararem, pensarem, mudarem seus comportamentos de acordo com aquilo que vai gerar melhor resultado para elas. O ideal sempre é fazer mais com menos dinheiro. Então as pessoas não pagam a mais por um equipamento simplesmente pelo luxo, é pelo resultado que terão com esse investimento que está sendo feito agora. E, felizmente, as pessoas têm entendido o recado. O Gustavo, ele trabalha com a inteligência financeira, a gente trabalha com a inteligência solar, para mostrar para o pessoal a melhor maneira de investir na usina fotovoltaica. Um ótimo casamento. E tem um exemplo bom, até para a gente fechar, que hoje o setor solar ele é regulado pela ANEEL. E agora entrou na Câmara dos Deputados um projeto de lei para poder estabelecer a segurança jurídica a longo prazo. E no começo, entre os deputados, a gente conversa muito com eles, havia muita resistência por desconhecimento. E quando começou-se a conversar com eles e apresentar, quando ele fala, olha, mas por que não? Aonde está? Qual que é o lado negativo? E a gente não consegue enxergar. Não consigo enxergar também. É fantástico o quanto que a gente só vê aspectos positivos e a gente se encanta por causa disso. Né? Por isso que então, eu espero que quando as pessoas estiverem assistindo esse vídeo já tenha sido aprovado todo o marco regulatório. Enfim, a gente está numa expectativa grande, mas é uma grande virada na economia, no comportamento das pessoas, na situação financeira das famílias. E a gente agradece a você, Gustavo, de poder defender isso publicamente como Gustavo Cerbasi nas suas redes sociais, entender o propósito disso tudo e engajar pessoas, porque o seu trabalho influencia muita gente. A gente tem certeza que o eco foi muito maior com a sua participação. Sabe que eu nem me sinto à vontade com o termo defender, eu não preciso defender, é esclarecer. É esclarecer. É esclarecer, a gente precisa ecoar a oportunidade, porque quem para faz conta, não tem prós e contras. Existem os prós, existem não talvez... Não tem argumentos, tem fatos. Exatamente, né? Fatos positivos que nos fazem adotar algo que está aí. Como eu falei, não é futuro, é o presente que talvez tenha que ser mais disseminado. Isso aí. Pessoal, acho que é isso. Quero agradecer a todo mundo, agradecer Plug Solar na pessoa do Naira, agradecer a Genix na pessoa do Bruno, agradecer o Gustavo aqui também. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo e que possam aí ajudar vocês a esclarecer quaisquer dúvidas, e estamos todos aqui à disposição para poder ajudar na sua decisão correta de instalar sua usina fotovoltaica com SolarEdge e com a Genix. Obrigado, Nário, obrigado, Gilberto, obrigado, Gustavo. É um prazer poder falar de um tema que a gente gosta tanto, e a próxima vez que a gente fizer isso vai ser com a bateria já instalada ali do lado e com você, dono de si aqui na energia da sua casa. Com certeza, acho que quem mais tem a agradecer aqui sou eu, inicialmente ao Nairo, onde começou toda essa história, e Gilberto, Bruno, pela SolarEdge, Genix, pela oportunidade de eu aprender sobre. Eu estudo minha área de conhecimento há 22 anos e eu nunca me senti aprendendo tanto quanto nesses últimos meses em que, com o serviço da Plug Solar, com toda a engenharia, com as soluções que a Genix compartilhou com a inteligência SolarEdge, um mundo se abriu, mas que não só para eu poder trazer conteúdo de educação financeira. Meus filhos ficaram fascinados, as pessoas que vêm aqui querem saber mais, ou seja, a gente se sente muito, como professor eu me sinto muito recompensado por ter conhecido esse mundo, recompensado por ter conhecido pessoas fantásticas como vocês, competentes, empresas competentes naquilo que fazem, e eu tenho muito orgulho de falar publicamente dessa escolha, porque sei que estou ajudando mais pessoas a entrarem num caminho sustentável, o caminho certo que a sociedade precisa. Pessoal, e até citando aí, eu acho que talvez não podemos deixar essa ser o único bate-papo, que nós vamos perguntar qual que é a boa ação, né? Qual que é a ação boa que está aí no mercado. E podemos até falar que a SolarEdge é uma empresa listada na Bolsa, né? Então, sim, a SolarEdge é uma empresa listada na Nasdaq, né? É isso, gente. Então, tem a dica da boa ação aí. Tem a SolarEdge uma série de empresas no setor, né? O setor merece muita atenção, porque tem muita transformação vindo pela frente. Quando a gente fala de transformação, a gente só vê a expectativa de crescimento. Então, é muito interessante.
ver que temos oportunidade de escolha, não temos que escolher os mesmos papéis de sempre, né? Petrobras, Vale, bancos, né? A economia, a sociedade se renova e traz oportunidades novas também. Isso aí. Bom, legal. Mais uma vez é um prazer estar servindo a família Cerbasi e estar cercado de marcas competentes que possam realmente trazer essa satisfação, porque eu acho que é uma satisfação quando a gente entrega um bom serviço, quando cerca o nosso cliente, que acaba se tornando um amigo, no sentido de entender, de engajar, de ter realmente ali o olho brilhando, né? E para mim é uma satisfação poder entregar esse serviço e fazer com que mais famílias possam usufruir da energia solar e possam ficar felizes com essa solução. Eu te agradeço por esses 4 anos aí que a gente está trabalhando juntos. Fantástico. Bom. E corta!